Graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo ao canal da AD Cidade Oeste 2. Hoje nós iniciamos o nosso podcast Submersos. Eu tenho certeza que esse podcast será muito abençoador para a sua vida. Eu queria já pedir para que você venha seguir as nossas redes sociais, nossa igreja AD Cidade Oeste 2 e @submersos_podcast. E para iniciar hoje esse momento ilustre, né, que é o nosso podcast que vai estar na playlist do nosso canal no YouTube, nós queremos apresentar aqui esses ilustres convidados que estão compondo a mesa hoje. Meu nome é Natiele, eu faço parte da congregação aqui de Cidade Oeste 2, mais precisamente no conjunto de jovens. Paz do Senhor, eu sou a Letícia Miranda e também faço parte da juventude aqui do Cidade Oeste 2. Graças e paz a todos, paz do Senhor. Me chamo Levi Diego e eu faço parte da juventude do Cidade Oeste 2. Sou músico dessa igreja, membro. E é um imenso prazer estarmos aqui para iniciarmos esse podcast, né? Queria já falar para vocês qual foi a ideia, né? Como surgiu a ideia desse podcast, né? Claramente isso já vinha lá de trás e, na verdade, surgiu na pandemia, né? Na pandemia surgiu a ideia desse podcast, como o Eliabe mesmo, na pandemia todo mundo aqui já assistiu algum conteúdo de podcast, algum tema, algum convidado. O Eliabe mesmo na pandemia ele disse que consumiu, até hoje consome muito podcast, né? Então na pandemia surgiu essa vontade, né? Eu também assisti muito e surgiu essa vontade de fazer, né? Eu sempre tive essa ideia de fazer esse podcast e conversando entre amigos, né? Eu via que tinha muitos temas que a gente podia trabalhar em cima, né? Conversando até mesmo com o Eliabe, essas mesmas pessoas que estão aqui, com outros amigos de fora. Eu tinha essa ideia já de gravar alguma coisa, até mesmo fazer uma live, né? E também a ideia de aprender coisas novas, né? A gente quando debate, quando a gente conversa alguma coisa, algum tema, alguma temática, a gente acaba consumindo muita coisa boa, muito tema bom. E aí, essa foi um desejo inicial meu, né? E aí, mas ficou só na minha cabeça. E aí, quando eu tinha até uma ideia de um nome, o primeiro nome era Fala Tu, Vaso Podcast. Até um amigo nosso aqui da mídia, eu sempre falava com ele isso, mas nunca foi para frente, eu nunca cheguei a conversar. Então, com algum incentivo de algumas pessoas, eu cheguei a falar com o Eliabe, e o Eliabe, conversando pelo WhatsApp, o Eliabe logo também apoiou, deu força, né? Apoiou a minha iniciativa, e uma visão dele era totalmente diferente da que eu achava, da que eu acreditava, né? Ele trabalhou bem mais em cima, me mostrou uma visão totalmente diferente do que eu acreditava, que poderia ser um podcast, mas que me ajudou bastante. Então, a gente mudou o nome para Submerso, né? Porque foi um projeto dele, um projeto que, não sei se pode até me corrigir, se foi aquele momento que a gente ia passar aqui na igreja, foi sim, o tema, sim, né? Submersos era o tema do dia que a gente ia passar com a juventude na igreja o dia todo. E eu vi esse tema, esse nome muito bom, Submerso. E eu acreditei, nossa, seria um tema legal para o podcast, que teria essa vontade de fazer. E foi quando eu falei para ele, eu disse, podia ser esse nome. E ele altamente apoiou. E falando um pouco desse nome também, né? Por que esse nome? Na verdade, esse nome é uma ideia de a gente se aprofundar, submergir, né? Se aprofundar em temas pertinentes da nossa realidade, da atualidade. Então, foi algo assim que eu achei interessante trazer, porque a gente aqui vai trabalhar muito tema bom, trazer convidados, possivelmente vai trabalhar também temas pertinentes aos dias atuais, temas muito que a gente vai aprender bastante. E claramente já iniciando, né, esse primeiro momento, né, esse primeiro vídeo nosso, esse primeiro podcast, a gente vai se aprofundar numa temática que é a devoção cristã, né? É a devoção a Deus, que a gente tem que ter todos os dias, né, da nossa vida. E claramente, antes de iniciar nessa temática, né, eu queria saber de vocês, como é que foi a trajetória, né? A trajetória
da trajetória cristã, como é que foi desde o início, se nasceu na fé, se não nasceu, como é que foi? Eu, claramente, já iniciando aqui a minha fala também, eu nasci na fé, né? Nasci na fé desde criança, participando das coisas da igreja, estando nos conjuntos infantis, participava praticamente de tudo, de apresentações que tinha, a minha infância toda muito presente na igreja. E claro, muito levado pelos pais, né? Em todo momento, quem me levava, meus pais. E claro, eu defino essa minha trajetória como muitos desafios, né? Desafios na juventude, que teve momentos de rebeldia, momentos que eu não queria de maneira alguma estar na igreja, de maneira alguma estar presente ali, às vezes ia à força, não queria estar fazendo outra coisa, jogando, e não queria estar na igreja. Então acho que isso é uma realidade muito jovem, já ouvi muita gente falando. E também as influências erradas, né? Influências erradas, tive muita influência errada, né? Amigos que hoje estão no mundo mesmo totalmente errado, que eram da igreja, inclusive, né? E andei com eles, hoje conheço de vista de longe, não falo mais, mas que se voltaram para esse mundo, né? E eu tive essas amizades que poderiam ter sido influenciado. E a falta de maturidade foi também um desafio na juventude, né? Nessa trajetória, ainda sou jovem. Então, até aqui, até um dado momento anterior a este, foi um grande desafio, né? A falta de maturidade, não entender a importância de estar na igreja, de ter uma experiência com Deus, estar com Deus, né? Na verdade, quem tinha essa maturidade por mim eram meus pais, mas até o momento eu não tinha. Então, até aqui foi o que eu criei. E claro, o que eu defino essa trajetória todinha é o agir de Deus na minha vida, né? O agir de Deus nas nossas vidas, que Deus, quando eu olho para trás agora, muitos livramentos, muitas coisas que Ele fez, muitas coisas que Ele me livrou, muitas coisas assim que me ensinou e que hoje me firmou, né, na igreja, né? E eu queria saber de vocês, eu contei aqui um pouco de mim, eu queria saber de vocês também, como foi essa trajetória, né? Acredito que cada um teve um momento assim de muito importante, né, para a trajetória cristã, aprendizado, muita coisa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que foi isso para vocês, qual a importância disso na vida de vocês. Bem, para boa parte das pessoas que eu conheço, eles têm uma história um pouco diferente da minha, né? Eu nasci em lar cristão, meus pais desde minha tenra idade são já crentes, né? Mas eu tive uma trajetória um pouco diferente dos demais que eu conheço, né? Eu passei a minha vida toda, acho que até a minha adolescência eu ainda ia para a igreja, mas sem ter esse compromisso mais real, mais sério, né? Esse objetivo cristão mesmo que a gente deve ter. E aí eu me envolvi com algumas questões, né? Me envolvi com torcida organizada, né? Com danças, né? Era instrutor de forró, né? Coisa até um pouco. Eu falo para alguém, hoje a pessoa fica um pouco assim, mas tá instrutor de forró, mano? Não parece não, viu? Não parece não, viu? Mas enfim. Até o tempo eu também não sabia dessa notícia. Mas antes da minha conversão genuína mesmo, que eu acredito que foi pura graça de Deus, né? Apesar de estar num lar cristão e dos meus pais sempre me incentivar o caminho correto, né? O caminho do bem, eu tive esses percalços nesse caminho. E antes desse dia acontecer mesmo de forma objetiva, Deus já estava tocando no meu coração. Eu ia para ambientes que eu, determinado horário, eu me isolava de todo mundo e ficava me achando estranho naquele ambiente, né? Porque eu percebi o trabalho de Deus já. E aí toda a minha família, por parte da minha mãe, a grande maioria, quase 100% religiosa, né? Cristãos, evangélicos. E aí eu ia muito para casa de uma tia minha. E aí quando eu chegava lá, ela sempre testificava do evangelho para mim. Sempre falava, meu filho, na cabeça dela, volte para os caminhos do Senhor. Mas eu nunca me achei que eu estivesse antes, né? Porque eu não tinha compromisso. E aí ela veio do interior para cá, né? De outro estado para cá.
E aí sempre falava. E Deus realmente estava tocando no meu coração, porque a minha família sempre orou muito por mim, né? Sim. E aí, em determinado momento, eu comecei a sentir o trabalhar de Deus de forma mais intensa. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia passando em frente à igreja do Quintino Cunha, aqui perto de casa, né? Aqui perto da nossa igreja também. E aí, quando eu passei em frente à igreja, eu senti um toque. Aí eu disse pro rapaz que estava comigo, a gente ia para a academia de forró, né? Eu disse para ele, cara, a partir de amanhã eu vou voltar para a igreja. Voltar, e naquela concepção de que eu tinha saído, me afastado, sem nunca ter feito isso, né? E aí ele disse, macho, tá ficando doido e tal, não existe isso não, isso aqui é ilusão isso aí. Para resumir, no outro dia, eu fui na casa da minha tia, cheguei lá de manhã, eles estavam orando já no quarto, eu fui lá pro quintal, levei um microsystem, é o novo, né? Microsystem pro quintal, e comecei a ouvir um hino do Sérgio Lopes, chamado O Amigo. Esse hino me tocou de forma tão forte lá, que na mesma hora eu fui para um quarto, elas tomaram foi um susto, todos eles orando lá, minha mãe, minhas tias, minha avó. E aí eu entrei num quarto e disse que queria aceitar Jesus, de forma espontânea, né? E aí desde esse dia, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu passei a morar com os meus avós, porque eu acho que eu não iria suportar, né, essa fase inicial da minha vida morando com os meus pais. Então vim morar com os meus avós para ter essa sustentação. E a partir disso, Deus foi trabalhando no meu coração, na minha vida, na minha consciência, né, do Evangelho. E eu tenho certeza que a minha salvação foi algo genuíno, né? Não foi algo fictício, né? A presença real de Deus, ela existiu nesse ato. E toda a minha trajetória foi, como o Levi mencionou, de desafios, de desânimos muitas vezes, mas o desânimo que nunca passou pela minha cabeça de se desanimar com Cristo, né? Sim. É o que ele fez pela minha vida. Então, um pouco da minha trajetória é essa, sair desse ambiente totalmente escasso, né? Mesmo estando em lar cristão, que é uma coisa que é difícil a gente, geralmente quem nasce em lar cristão, o processo normal da vida é que ele siga esse caminho, né? Mas, enfim, a minha trajetória de vida um pouco é essa e eu louvo muito a Deus por isso. É muito importante. O meu processo, na verdade, foi como o Levi falou, nasci num lar cristão, nasci na fé. Então, sempre fui muito presente também, levado pelos pais, né, levado pela minha mãe. Então, sempre tive presente nos cultos, escola bíblica. E provavelmente aceitei Jesus em algum culto infantil e muito provavelmente fiz isso mais de uma vez, né? Como uma criança, né, que toda vez que é chamada lá na frente, aí naquela animação, às vezes não entendendo muito, né? Mas vai ali, mas assim, eu considero algo muito espontâneo, muito verdadeiro, né? A criança, ela tem isso, a espontaneidade, é muito verdadeiro as ações da criança, né? Então, provavelmente foi algo assim, como o Levi citou, e durante a minha caminhada na fé, Sim. Não lembro de ter tido momentos de muita rebeldia, talvez de desânimo, talvez um pouco mais distante, mas ainda assim frequentando a igreja sempre. Assim, só pegando um gancho do que ela falou, é importante também dizer que a gente tem que aceitar Jesus, independente de nascer na fé, né? E ela aceitou, e eu esqueci de contar esse detalhe, também aceitei quando era criança, mais de uma vez, como é o normal de uma criança. Sim. Mas é esse o fato, né? A gente não nascido na fé não quer dizer também que é diferente daquele que veio do mundo, então a gente precisa... Tem que ser uma decisão nossa. Tem que ser uma decisão também, porque os nossos pais podem nos ajudar, mas nos ajudar a chegar perto, mas a gente tem que tomar decisão, né? Muito importante. Sim. E também a questão da avó do Eliabe, que a gente pensa às vezes que é pela força, né? Mas a avó dele sempre... toda vez que ia lá, olha, é esse o caminho. Então, como ele falou, de torcida organizada, né, naquele tempo, com certeza, era muito... Eu me lembro como era muita confusão. E assim, ele se rendeu, né? Então, não é pela força e também a gente precisa se render e aceitar a Cristo, né? O ir pela força, na verdade, acaba causando um efeito contrário. Né? A pessoa fica já isolado, evitando. Ela já não quer mais saber. Ou se bem... lá, não tá com o coração aberto, com prazer, tá realmente forçado. Tá porque precisa agradar alguém, porque precisa cumprir alguma obrigação, né, que foi imposta. Exatamente. Pra ela. Então acaba não sendo muito verdadeiro. Nossa, não acaba sendo muito verdadeiro mesmo. Assim, eu também nasci já na fé, em lar cristão. A minha mãe levava bastante, eu e minha irmã, desde criancinha, cantava muito na igreja. Antes da gente se mudar, né, pro Piauí, aqui a gente congregava na Deus e Amor,
Tenho muitas fotos Eita, pequenininhas com Meus amor, microfone. é rapaz. forte, viu? Aí a gente cantava muito, mas sempre na festa. Só que diferente dos meninos, eu não fui essa criança que foi na frente aceitar Jesus. Eu tinha muita vergonha. Tava morrendo de vontade, mas tinha muita vergonha. Só que começou a vir no meu coração uma necessidade de ir. Eu não me sentia crente. Eu sabia que ele me perguntava, tu é crente? Eu sou, Mas tinha aquela necessidade minha de ir lá na frente e dizer, olha, eu aceito a Jesus. E eu só fui com 15 anos. Por incrível que pareça, só fui com 15 anos. Eu acho que minha irmã tinha mais ou menos essa idade. A gente foi junta. Toda a vida a gente fez tudo junta. A gente foi junta, de mão dada lá pra frente, confessamos ao Senhor. E desde então a gente Coisa nunca boa. mais saiu. Até hoje a gente tá firme. É muito importante. interessante a gente pensar nas nossas histórias, porque cada história que foi contada aqui, a gente pensa em alguém que nos ajudou nessa jornada. O Eliabe citou a avó dele. Sim. E todo mundo tem alguém, assim, especial, seja ela no início, seja ela no meio. Mas quando a gente lembra a nossa trajetória cristã, a gente pensa em alguém especial. No meu caso, foi uma missionária que eu conheci a partir de 2018, a irmã Érica. E ela foi me ensinar como cuidar do departamento infantil. Ela trouxe esse projeto para 4 irmãs. Eram 2 irmãs, aí faziam 4. Era eu, minha irmã e mais 2. E ela trouxe esse projeto para a gente abraçou e ela foi ensinar a gente a como cuidar de um departamento, fazer coreografia, dar uma EBD, como levar coisas lúdicas, né? A Natiele trabalha no departamento infantil, ela sabe. Sim. Como é importante a gente prender a atenção das crianças. E quando eu penso em alguém que marcou a minha trajetória, eu penso nela, porque ela, de certa forma, foi quem me ajudou a ser útil. Quando a gente se sente útil, é mais fácil a gente estar muito dentro importante. da igreja. O sentimento de pertencimento, né? Exatamente. É muito importante. O Levi é músico, ele sabe que ele tem uma necessidade. Quando ele não vem, olha, o teclado já fica parado. É. Eu contribuo na minha igreja. Então, eu acho que esse sentimento é muito importante. Eu queria saber de vocês também. Alguém importante que marcou vocês, na trajetória de vocês? Assim, pra mim, foi como eu já citei a minha mãe, né? Que sempre me levava, era sempre muito presente. Ela era tia na escola bíblica, foi minha professora na escola bíblica também. Então, a minha mãe, com certeza, é uma super influência na minha vida. Acho que eu posso citar também uma professora da EBD, que ela era uma jovem, né? Assim como eu sou hoje, uma jovem que ensina na escola bíblica infantil. Ela era, e eu, assim, o jeito dela, tudo, como ela tratava a gente, como ela falava, tudo isso influencia muito, né? A gente acaba criando inspirações, influências, né? Acho que essas pessoas foram importantes. É muito importante o que ela falou, da questão de... Assim que ela chegou, a missionária já abraçou ela e vamos lá, vamos para um departamento, eu vou lhe ensinar. Para quem está chegando, é muito importante se sentir útil. É importantíssimo você... Porque assim, o novo convertido, ele chega e aí ele fica ali, né, no canto dele, ele não sabe muito o que fazer. Isso que quem não conhece realmente de nada. E aí você se sentir útil logo de primeira, assim, tenho isso aqui para você fazer, eu tenho isso aqui para esse departamento para você cuidar, venha me ajudar. Isso é muito bom. Jesus, quando chamou os discípulos para ser útil, os discípulos, ele chamou, venham, e os discípulos sem saber, mas foi, seguiu, e eles se sentiram útil, né? Porque um pescador, né, alguém ali, Judas, como também mais tarde vai trair, mas de qualquer forma ali, Deus olhou e Jesus olhou e olha, você é útil para mim, Isso independente de qualquer que o coisa. Levi tá falando é muito verdade, algo nosso mesmo, do ser humano, essa necessidade do sentimento de pertencimento, de pertencer a algum grupo. Então, durante assim a adolescência, a gente vê muitas adolescentes buscando esse pertencimento nos grupos, A utilidade né? de alguma coisa. De ser útil, de ter voz ali, ou de encontrar semelhanças com as outras pessoas. Então, a importância do pertencimento. E se a gente faz isso na igreja, para os jovens, para a criança, né, dela se sentir ali pertencente, dela se sentir inclusa, eu acho que provavelmente é muito mais benéfico do que aquela pessoa encontrar esse sentimento de pertencimento em grupos que vão, Sim. talvez, influenciar ela para coisas bem ruins, ou que Contrárias. vão distanciar ela da casa de Deus, da palavra, enfim. Claramente, né? E acaba sendo um processo, né? Se a gente
de certo modo, é alcançado por pessoas que nos enxergaram e nos tornaram úteis, né? A Sim. gente sente tem o mesmo sentimento de fazer com que pessoas se tornem úteis na casa de Deus. É um processo que está sempre acontecendo na nossa vida toda, né? E essa questão que a Letícia falou e que vocês estão mencionando sobre influências, a gente, às vezes, a nossa vida ela é marcada por pessoas que nos marcam, né? Não Sim. tem como a gente fugir de um professor de EBD. Eu tive essa pessoa de EBD que começou a dar a oportunidade de enxergar algo além que eu não enxergava na época, mas colocou. A gente muitas vezes também coloca pessoas que têm uma vivência muito extraordinária, que são bem vistas, né? Mas, por exemplo, no início da minha fé, da minha caminhada, a minha avó, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. É uma pessoa de uma vida assim piedosa demais, assim, e incrível mesmo. Até os últimos dias da vida dela, ela sempre foi uma pessoa íntegra. E a minha tia que enxergou, né, de não desistir de mim, tá sempre falando, insistindo também. São pessoas que a gente tem sempre como referencial, né? E a nossa vida toda é assim. A nossa vida é toda. O dia que a gente perder a capacidade de enxergar referenciais na nossa vida, a gente perde tudo, né? Porque nós temos um exemplo que é clássico, né? Que o Levi citou, que é um exemplo do Jesus de Nazaré, né? É o nosso maior exemplo de referencial e de influência em todos os aspectos da nossa vida, né? E é óbvio que no decorrer dos anos, pessoas vão nos moldando e tudo tem a ver com a nossa maturidade. Nossa maturidade vai sendo desenvolvida. Costumo sempre dizer que nós somos discípulos em processo de transformação, né? Então, Exatamente. até a gente morrer, nós vamos estar sendo transformados, vamos estar abençoando vidas, vamos estar sendo abençoados por vidas, e isso é impossível a gente não mencionar, né, na nossa vida cristã. Sim. Ainda falando de influências, né? Eu acho que pra mim praticamente foi minha família todinha. Todinha assim que eu digo, meu pai e minha mãe, né? Meu pai, ele foi influência pra mim na oração, né? Ele me ensinou 2 orações quando eu era pequeno, rápidas e fáceis, que era a oração do livramento e a oração do agradecimento, que basicamente era: Deus, obrigado por tudo, amém. Deus, me livre de todo mal, amém. E isso até hoje eu lembro. Então a influência, né, na música também, meu pai toca, mas ele não me influenciou diretamente na forma que eu toco hoje, mas quando ele via um interesse em mim de entrar na música, ele me ajudava. Então, ele me trazia para as orações, vamos tocar lá. Quando eu comecei a aprender teclado, ele me trazia, me dava força, traga seu teclado, vamos para as orações, toque lá. Quando eu tocava, o primeiro instrumento que eu tocava era bateria, também me ajudava. Ele tocava guitarra, ele sempre me pedia para me tocar. Então, uma influência altíssima. E ele também me influenciava, ele também foi um professor meu de escola bíblica, também professor meu em casa. E ele me ensinava versículos da Bíblia, né? Um que eu não me esqueço até hoje é João 10:30, eu e o Pai somos um, bem simples. Então, influência fortíssima, né? Isso mostra a importância de ter um lar cristão, né? Alguém que ensina o filho onde deve andar, né? Minha mãe também foi uma influência muito grande na oração. Minha mãe sempre orou por mim, eu acredito que ela ora muito por mim. E assim, tudo que aconteceu de livramento, que eu olho para trás até hoje, eu creio que foi ela, através das orações dela, tudo até hoje, assim, eu lembro. A minha mãe com certeza deve ter orado por mim, até hoje ora para aquilo de ruim não tenha acontecido comigo, né? Motivação para estar na igreja, ela foi uma das pessoas, e até hoje é uma das pessoas que me motivam a estar na igreja. Às vezes eu penso, não, acho que eu não vou hoje, não tô afim, vá lá, ajude e tal. Então, sempre foi uma motivação para mim. E a música, como eu já citei, mas a música em si, ela também foi uma influência para mim. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de escutar cantores gospel, Irmão Lázaro, que já morreu, Fernanda Brum, Cristina Mel, gostava muito dentre outros que eu não tô lembrando agora, sempre escutava porque eu gostava de tocar e tal, acabava com as coisas lá de casa, eu gostava de tocar, né? E aí, isso, até hoje eu lembro de músicas que eu escutei lá, e até hoje, cara, naquele tempo eu gostava de tocar e tal, gostava de escutar. E também exemplos de pessoas que servem na música, né? Tem várias pessoas para mim que eu vejo também que servem na música, e que um deles já chegou e falou para mim, olha, sirva o quanto que você puder servir, fique na música, ajude, porque Deus ele ajuda, Deus ele abençoa. Quando ele vê que alguém está esforçado na obra,
Quando ele vê que alguém está ajudando a obra dele, ele abençoa. Então, a música para mim é muito importante. Eu, muitas das vezes, já fiz isso algumas vezes, às vezes os jovens iam visitar de terça-feira, que tinha culto de terça antes, né? E aí, às vezes, aqui ficava só pastor, sem ninguém, e aí eu vou ficar aqui ajudando. Eu ficava no teclado. Daí os jovens visitavam e eu ficava aqui ajudando, a maioria das vezes, quinta-feira também. Então, não falo isso pra minha glória de maneira alguma, mas, assim, o prazer, né? É uma coisa que não me prende porque, eu não vou sair porque eu tenho que ficar. Não é que me prende de obrigação, né? é algo que eu preciso, eu tenho que estar ali, ajuda, Deus me deu esse talento. Serviço, né? Serviço é o prazer de servir através da música, né? Então, são 3 influências para mim muito grandes, pai, mãe e a música, e outras pessoas que, por fora assim, através de conselho, através da vida da pessoa, eu olho assim, cara, aqui... Nossa jornada são várias, né? É difícil a gente escolher só mas uma das mais aqui. fortes, né? Mas assim, cada um tem a sua que marca mais. uma das mais fortes foi basicamente isso que aconteceu. Eu queria também mencionar, que eu acabei esquecendo, né? Mas é porque tem coisa que parece que já é óbvia, né? Mas meus pais, eles foram fundamentais e são até hoje, Sim, né? mãe, Citei a minha verdade, avó, minha minha tia, mãe. né? Mas eu vi os meninos citando aqui os pais, eu tô em dívida com meus pais, viu? Então eles Sim. foram importantes e são até hoje, Eu né? com a mãe tinha dia que eu queria ficar em casa, aquele domingo que passava umas cores Ô, legalzinhas na rapaz. TV, todo Eu mundo acho que sabe, né? não existe Eu quem queria mais nos ficar. incentiva, né? Do que os nossos pais. Acho que Não tem Às vezes outra... eu queria ficar e a mãe, não, você vai, vamos, você foi pro ensaio. Lembra que você tem que cantar lá no Conjunto das Crianças e ela sempre incentivou demais, eu e minha irmã. Então acho que os pais, em primeiro lugar, sempre tem uma influência muito forte, né, na Com nossa certeza, vida. estão ali na Verdade. base, né? Estão na base. Família é base. A gente tem também a necessidade, né? Falando ainda de devoção cristã, né? Isso tudo que a gente falou é atrelado à devoção cristã, né? Serviço, reconhecer a Deus, reconhecer o quão Deus tem nos ajudado até hoje na nossa trajetória, as influências, Deus também tem colocado as influências no nosso caminho. Então, eu queria saber de vocês a necessidade da devoção, né? Qual a necessidade? Queria que vocês me falassem aí o que vocês acreditam, qual é a necessidade da devoção. Eu acho, né, que a questão mais básica da nossa vida cristã é a necessidade de estar sempre buscando a presença de Deus, né? Porque eu acredito que nós vivemos tempos tão conturbados que se a gente não tivesse compromisso pessoal, e é uma coisa que ninguém pode fazer por você, né? Claramente. Um tutor, um mentor, os nossos pais, os nossos pastores, só nós podemos ter uma vida de devoção com Deus, e essa necessidade ela se dá por conta da nossa fragilidade humana mesmo, né? Nós somos frágeis em várias áreas da vida, e quando nós nos moldamos a partir do Cristo, a partir do Evangelho, eu acho que essa necessidade se torna algo corriqueiro na nossa vida, né? Recentemente eu reli um livro chamado Liturgia do Ordinário, que é impossível a gente tirar Deus, né, do nosso cotidiano. Se a gente tirar Deus do nosso cotidiano, dos pequenos detalhes, a gente deixa de entender que essa necessidade de se devotar, de buscar, de se render, né, que devoção tem a ver com rendição, tem a ver com busca incessante, porque Realmente. é nós que precisamos de Deus, né? Deus, se nós pensarmos que a gente não precisa de Deus, ele continua sendo Deus, né? Mas é nós que precisamos dessa necessidade. E eu acho que a necessidade maior é de nós estarmos sempre buscando essa proximidade com o Senhor, né? Porque se a gente estamos bem com Deus, todas as áreas da vida estão bem, né? Com A certeza. gente passa por momentos que são turbulentos, que todo cristão passa. Mas nos momentos difíceis, aí a gente temos que evocar essa devoção, esse cuidado que o Senhor tem. Entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Né? A gente não... É interessante pensar porque a gente acabou de falar que a gente tem a nossa família ali como base. Só que a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que só aquilo ali não basta. De que Verdade. a nossa mãe e o nosso pai não conseguem nos salvar. Se eles conseguissem, quantas pessoas não teriam sido salvas, né? Verdade. Mas chega um momento que a gente precisa entender que agora é a nossa vez, é hora de caminhar só. É se você realmente quiser, uma decisão sua. Essa questão de devoção se você quiser, uma busca sua diária. A gente vai ver em várias passagens nos evangelhos, multidões e multidões atrás de Jesus, mas ele, né, vamos
falar didaticamente, para aí, eu vou dar aqui uma pausa, porque eu vou orar, eu vou falar com meu pai. Porque ele só alimentando aquelas pessoas, mas ele também precisava ser alimentado, porque por mais que ele fosse Deus, ele estava em um corpo humano, sujeito às fraquezas como a gente. Então, ele também tinha essa necessidade de ter um tempo de buscar a Deus, mesmo sendo Deus, de se conectar com o Pai. Então, se Jesus, que era Jesus, tinha essa necessidade, como é que a gente não tem? E a gente tem muito mais. Então, essa devoção é realmente diária. Deve ser uma busca, assim, no meu ver, constante, ordinária. É liturgia do ordinário. Ordinária é diária, constante, é dia após dia. Então, com certeza. é uma busca nossa que tem que ser ordinária. É interessante, ela falou que Jesus ele tinha isso, né? E ele sempre chamava os discípulos a ter essa devoção. Vamos ali comigo, vamos orar e tal. E acabava os discípulos dormindo. Os discípulos ainda não entendiam muito o sentido da coisa, né? Porque aí acabavam que não tendo esse compromisso, né? Mas Jesus sempre entendia que tinha que ter um momento dele só com Deus, né? Até ali mesmo, perto dele morrer, foi no momento em que ele falou com Deus. Então, assim, a necessidade da devoção é imensa, né? Porque o Eliab já citou, né? Em outras palavras, que eu posso dizer, é o vazio espiritual. Quem nunca se sentiu vazio? Eu já me senti vazio muitas vezes. E assim, na vida corriqueira, a gente eu percebo claramente a necessidade de ter Deus perto da gente. Eu percebo, cara. Eu olho assim, ó, se não for Deus, olha isso aqui. Se não for Deus perto de mim, olha isso aqui que tá acontecendo. Tem que ser Deus, tem que ter Deus. Você olha assim pro mundo, você sai, pega o ônibus, você olha assim pro mundo e você não vê sentido em muita coisa. Porque o vazio espiritual, você não tem Deus perto de você. Quando você tem Deus, você percebe o sentido das coisas. O sentido, né, da vida. Parece que perde. Nós somos criados para isso, né? Para a glória de Deus. Com certeza. É como o passarinho foi criado para voar, ele tá ali voando. O peixe para nadar, ele tá ali tem nadando. mais Então, a gente da mesma forma, né? Para buscar a glória de Deus, para buscar ainda mais diariamente isso. De um pai vai dizer que a gente foi criado para glorificar, porque faz parte da nossa natureza. A nossa natureza tem essa necessidade de estar perto dele. Sim. Sem isso a gente fica vazio mesmo. O vazio espiritual, e sem falar no alimento diário, né? Porque a gente pode ficar vazio e pode morrer também espiritualmente. Então o alimento diário é muito importante, né? É aquilo, você tá lendo a palavra de Deus. Acho que não necessariamente você tem um padrão de devoção, mas você, Paulo vai dizer, né, que tudo que faças para a glória de Deus, né? Então, se você canta dentro de casa, é uma devoção. Se você lê a Bíblia, é devoção. Se você assiste um conteúdo que fala de Deus, é devoção. Você agradece a Deus pela vida, é devoção. Tudo é devoção. Quando você lembra que existe alguém maior que você que cuida de você, né? Então, é o alimento diário, é importante. Claramente não pode faltar. Então, e outra, né? A necessidade, como ele falou, a necessidade de estar mais perto de Deus. Cada vez mais perto de Deus. Cada vez olhando para um Criador. Cada vez percebendo que existe alguém ali que cuida de você. Necessidade de estar perto dele, como eu falei. Quando a gente não tem Deus, é o vazio espiritual, você tira o sentido das coisas. Então, também motivos para agradecer, né? Isso aí já é algo que deveria ficar em primeiro, né? Para iniciar uma devoção. É um motivo para agradecer. Sim. Motivo quando você sai, quando nós chegarmos em casa hoje, já é um motivo para agradecer e um motivo para fazer uma devoção a Deus. Então, não tem porquê, né? E devoção, Levi, tem a ver também com o culto, né? Esse culto diário, constante, e sempre está acontecendo, né? Não tem como a gente distinguir uma coisa de outra. As pessoas acreditam que o culto é o culto que a gente cultua 2 horas na igreja. Não, quando a gente acorda, a nossa vida deve ser um culto de gratidão a Deus, né? Porque quando nós, como você está mencionando, quando a gente passa a agradecer mais a Deus, a vida passa a ter mais significado, mais sentido, né? Sim. Esse vazio que habita em nós passa a ser algo do passado, que não existe mais. Então, eu queria só reafirmar o que você está falando e complementar e dizer que esse sentimento de agradecimento faz parte do culto que nós prestamos a Deus por toda a nossa vida, né? Não só as 2 horas que nós vamos para a igreja, um ambiente que a gente com certeza está aqui, né? Claramente. Motivos para agradecer. E claramente o Carlos Queiroz vai dizer, naquele livro Em Busca da Espiritualidade, que o ser humano ele tem uma necessidade de buscar alguma coisa, o espiritual. Dizem que até pessoas dentro da empresa
eles eram mais produtivos quando eles tinham uma prática de espiritualidade, de procurar agradecer, de procurar se sentir mais leve. E isso, para o mundo, eles entendem, né, que a pessoa precisa de alguma coisa para agradecer pela vida, agradeça por isso e Precisa aquilo. colocar algum ponto de referência, seja o trabalho, né, o sucesso, o dinheiro. Agradeça pela vida, agradeça por alguma coisa. Mas a gente que é cristão, a gente sabe que o agradecimento, para a gente se sentir completo, é E Deus. essa necessidade, né, da devoção, como ele citou, influencia na nossa prática, né? Não fica só naquele momento ali do seu quarto ou naquele momento aqui na igreja mesmo, né? Tudo isso é levado para a nossa prática no dia a dia. E aí vem o diferencial do cristão no mundo, né? Em que como que as pessoas lá fora vão enxergar a gente, né? Como que a gente está mostrando, mesmo que de uma forma indireta, né? Porque a gente não chega no espaço e fala, sou cristão, assim, não cabe muito, né? Mas no processo, né, as pessoas vão conhecendo, elas vão percebendo, né? Com certeza. E um ponto, assim, que eu acho extremamente, que é um diferencial nosso, é o amor, né? Em João, Jesus fala que vocês serão reconhecidos como meus discípulos pelo amor que têm uns pelos outros. Então, com certeza, o amor é um diferencial que a gente precisa ter, né? As nossas atitudes, como elas vão repercutir lá fora. Como que as pessoas lá estão vendo, né? E aquelas pessoas que estão, né, um pouco mais distantes, né, do que a gente vive aqui, né? Estão imersas na violência, na grosseria, muitas vezes, né? Então, a gente chegando com esse diferencial, o amor, o servir, os frutos do Espírito, né? A amabilidade, a paciência, a mansidão, tudo isso, com certeza, é o nosso papel de mostrar a diferença, né, no mundo. Eu sinto essa diferença quando, por exemplo, eu acordo que eu consigo fazer meu devocional antes de ir para o UFC, o meu dia é totalmente diferente. Com certeza. Quando eu faço meu devocional, só quando eu chego. Não tem nem explicação. Muda. Porque quando eu vou, aí a gente pega aquele ônibus, aquela Topic lotada, é totalmente diferente. Quando passa uma pessoa e você dá aquele cutucão, quando você fez já seu devocional, você tá mais conectado. É tão devocional leve. serve para isso. Tudo bem, minha senhora, tudo bem. Mas quando não vem, já quer fluir dentro da gente aquele sentimento. Você sente tão leve, rapaz. Porque a gente é humano, infelizmente a gente é suscetível a essas coisas. Vai ficar com raiva, ai meu Deus, eu não vejo a hora de descer desse ônibus. Mas não, é essa necessidade da devoção que muda totalmente o nosso jeito de viver. Verdade. A gente consegue transparecer mais facilmente a nossa verdade, quem a gente é, o que a gente acredita. A gente se parece mais com Cristo, que deve ser o nosso objetivo principal. Nosso maior objetivo. Deve ser esse. Isso mesmo. Eu tenho, ultimamente, sido muito sensibilizado pelo tema do discipulado cristão, né? E aí é algo bem simples, que não é cartilha, não é formato. É apenas a gente ser discípulos, né? Porque dentro do ambiente eclesiástico é meio que fácil, né? A gente esboçar uma atitude de discípulo. Mas a importância maior de vivenciar, de ser esse diferencial no mundo, é quando a gente sai de fato daqui, né? Quando a gente enfrenta desafios que são reais, né? Porque Deus não nos chamou para situações ideais, mas para situações reais. Então, quando a gente se encontra em situações conflitantes, é a hora da gente exercer esse discipulado, que é o quê? É apresentar pequenos cristos, né? Nós somos pequenos cristos, no sentido, é o sentido mesmo de ser discípulo. E apresentar o Cristo com as nossas atitudes e também ter a oportunidade de fazer discípulos. Né? Esse é o nosso chamado, né? Não existe um chamado específico, um chamado específico para um irmão ou irmã fulano e tal que ela vai fazer isso. Não, esse é um chamado bíblico. Né? Temos diversas formas de a gente expor. E esse diferencial, ele, sobretudo, ele se demonstra nisso que nós estamos falando, né? No amor. É tão difícil você exercer amor em um mundo que implanta o ódio no coração das pessoas, né? É tão desafiador. Queria até citar, né? Não está aqui à toa, que é o John Stott. O John Stott, esse autor, ele tem um livro do Sermão da Montanha. E ele diz que os cristãos, o evangelho, o discípulo de Jesus, ele anda como que ele anda na contramão de uma cultura que é imposta no mundo. Ou seja, o evangelho, o discipulado é um chamado a uma contracultura cristã.
Ou seja, tudo aquilo que a cultura implanta como verdade, nós temos que desconfiar, porque a nossa verdade está, sobretudo, na Bíblia, né? E nós temos esses vários exemplos. Então, só para mencionar o que vocês estão conversando aqui, que eu acho que é muito, muito interessante, é esse exercício prático, que nós só vamos mostrar para as pessoas do mundo se nós exercermos de forma prática, né? Com certeza. Com bondade, com amor, com misericórdia. Com Entendeu? certeza. E o diferencial do cristão no mundo tem muito a ver com o que ela falou, das atitudes, né? Muda as atitudes completamente diferente. Você percebe, ele não fica mais com raiva por qualquer coisa, não tem sede de vingança, não tipo, se torna mais leve, né? As atitudes totalmente diferentes Ou do até cristão. tem em algum momento, mas algo Não, te é algo- lembra pra ser Com certeza. diferente. Lutar contra aquilo Sim, ali que você tá luta, sentindo. te dá força também pra lutar Com certeza, certeza. muda as atitudes, o diferencial do cristão. E que não deixa de ser um desafio, né? Eu não tô dizendo também, a gente não tá colocando como regra. A vida da devoção tem que ser... A gente tá dizendo aqui que é um diferencial do cristão quando vive uma devoção. Mas não quer dizer que isso seja da noite pro dia, né? É algo, um processo. Que a gente tem que ir moldando, né? E mostrar essas diferenças nas atitudes, né? Não ser influenciado pelo mal, né? A vida de devoção a Deus, quando a gente conhece a Deus, se aproxima, a gente não é influenciado pelas coisas ruins, né? Seja lá o que preguem nas faculdades, o que te falam no trabalho, o que te, né? Depois do trabalho, vamos ali e tal, ou então faz isso aqui que teu patrão não vê, ou então vamos ali no cantinho da faculdade e Já tal, tá tem um firmado, negócio né? ali Tá pra nós. enraizado Tipo já. assim, não é influenciado por essas coisas. Entende que Deus, né, está olhando por você e que você serve a um Deus que não quer que você esteja no meio disso, né? Então a gente não é mais influenciado pelo mal e que hoje, qualquer momento, em todo momento, no Instagram, no YouTube, a gente é influenciado por coisas erradas, né? E o diferencial e um desafio do cristão é esse, né? Não ser influenciado e não estar onde não convém, como eu já citei aqui, né, nesse outro ponto, não estar onde não convém, né? Não estar em rodas que talvez não... Você percebe, a gente sente quando não agrada, a gente sente quando a gente está num lugar que não é pra gente estar. Então, não estar onde não convém e se manter fiel ao que acredita. E vale salientar, Levito, você mencionou aí a questão das redes sociais, né? Sim. Hoje é uma coisa assim absurda, porque para mim, a minha concepção, redes sociais, ela não é um ambiente para eu esboçar genuinamente quem eu sou, né? Porque sempre nós queremos mostrar a nossa melhor versão. É fato, né? A própria rede social, ela instiga as pessoas para agir assim, né? Então, tudo isso que a gente está mencionando, para você que está nos ouvindo, são atitudes reais e práticas, né, de exercícios individuais, né, muitas vezes, até coletivos, mas individuais, porque é fácil hoje eu demonstrar tudo isso que eu vivencio com Deus nas redes sociais. Porque é um ambiente muito leve, né, entre aspas, né? Então, eu favorável queria a mostrar... É muito propício a você conseguir mostrar só um recorte, só algumas É partes. muito confortável, né? Porque é mais fácil, é maleável. Você Eu posso mostrar o que mostra eu o que quiser, quer, quando eu justamente. quiser, do jeito que eu quiser. Eu acho que um ponto também é sobre a cultura que nós a cultura do mundo hoje em dia que nós vamos contra, que Jesus vai contra, é o individualismo, né? As pessoas estão muito focadas no eu, né? É sempre e o que Jesus prega é completamente o contrário, né? O servir, é o fazer para o outro, tanto Sim. que os frutos do Espírito ele beneficia muito mais o outro, Com a mansidão, certeza. a paciência, o amor, tudo isso é muito mais benéfico para o outro do que para mim, Com na verdade. certeza. Por isso é tão difícil, talvez, né? Então, a cultura de hoje em dia, do individualismo, do você buscar o melhor para você, buscar só para você, eu acho que é um ponto que nós temos que mostrar a diferença, né? Sim. Como eu falei, se manter fiel ao que acredita também é o último ponto de um diferencial do cristão, né? Hoje em dia a gente tem que se manter fiel e ter a convicção do que a gente acredita. É um desafio muito grande, né? E por isso que a gente tem que estar já fazendo referência ao nosso nome, submersos e se aprofundar em temas cristãos e temas que nos aproximam de Deus e que nos façam entender a verdade. Porque o que muitas coisas hoje vai de encontro com a nossa fé,
para nos fazer perecer e nos fazer desacreditar das coisas é grande. Então, é um diferencial do cristão se manter fiel ao que acredita, né? E, claro, a gente tratou tudo aqui interligando, né? Ao que uma pessoa só ela faz, né? A gente tratou tudo aqui ao individual, né? Estar cultuando a Deus, fazer um devocional, né? Ser um diferencial, mas a importância de ter uma igreja, de participar da igreja, de estar no lugar, no templo, né? É muito importante, né? Hoje em dia as pessoas elas não querem mais se envolver, hoje estão muito decepcionadas, né? E muitos deles acreditam que, né? Eles por si só já tá bom. Deus não quer, Deus não é templo, Deus não é parede e tal. É o discurso que eu mais escuto e influenciam as pessoas a exercerem a fé só mesmo eles dentro de casa e às vezes até fazendo isso, mas e fazendo o que querem, né? Eles curtem, vão para as festas e tal, mas tem um momentozinho ali, agradece a Deus. Do individualismo mesmo, né? Cada um por si. Cada um por si, não precisa ir para a igreja. Eu sozinho basta, tá tudo bem. Não precisa ir para a igreja e às vezes até faz, né, coisas erradas, mas aí tem lá um momento do dia de domingo na igreja ou até mesmo em casa mesmo, se sente que tá bem com Deus. E não é assim, a gente tem que ter. Por quê? Porque na igreja a gente trabalha a união, né? É todo mundo, ali os irmãos, trabalhando em departamentos, se sentindo útil, é uma coisa que muito importante, né? E também é um lugar de adoração, né? Um lugar de adoração. É o lugar que Deus preparou para escutar as orações dos servos, né? Tá até em 2 Crônicas 7:15, né? Que eu até pedi no início para ela ler, né? Mas basicamente fala sobre isso, que Deus preparou este lugar. Ele fala para Salomão, Deus preparou este lugar para ouvir as orações dos servos. E é aqui que ele faz milagres, muitos milagres aqui. Quem participa de oração já presenciou muitos milagres, muitos livramentos, irmãos que contam livramento de Deus. Então aqui é um lugar muito importante. Não é à toa que isso aqui existe, não é para ter uma hierarquia, não é para um aparecer aqui no púlpito e ficar lá atrás, não. É para todo mundo, como já foi citado, se sentir útil, né? Não é para um ficar lá atrás, escondido e não participar de nada, não. É para ter um envolvimento e trabalhar essa união, né? E no tempo da pandemia, foi muito importante. O pastor, a gente fechou praticamente, teve o limite das pessoas entrarem, né? E a gente não teve muita programação. E o pastor daqui, ele comentou algo muito importante, que a gente estava tendo o quê? Só oração, doutrina, EBD e culto à noite. E ele falou que isso era o suficiente para a pessoa se manter bem com Deus. A oração, que é falar com Deus, se alimentar, estar mais perto. Doutrina, para aprender da palavra de Deus. EBD, para aprender mais ainda e mais detalhadamente perto do professor ali, dialogando. E o culto de agradecimento no domingo, que encerra a semana toda abastecida do que aconteceu, e você entrega tudo a Deus e inicia uma nova semana. Então na pandemia ele falou isso e até hoje eu guardei. São os pilares, né, para você se manter firme. Então assim, uma coisa não tira a outra. Se você tem um devocional bem feito, você tem que participar de uma igreja, tem que frequentar, tem que estar ali sendo útil, exercendo ali, ser membro de uma igreja. E isso não inibe, né? De uma citação do livro, do Lewis, que ele fala que nós precisamos ser lembrados constantemente das coisas nas quais nós acreditamos. Sim. Em que lugar a gente vai ser lembrado disso o tempo todo, né? Da palavra Sim. de Jesus. Exatamente. Na igreja, né? Com certeza. Mesmo que no devocional você possa buscar, em algum momento talvez você falhe. Mas aqui, você estando presente na igreja, você vai ser lembrado disso constantemente. Com certeza. E de diferentes maneiras, por diferentes pessoas. Com certeza. É muito interessante porque esse problema não é um problema só da atualidade. Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios, né, vai dizer que, olha, nós somos um corpo
o membro não sobrevive sem o corpo. O corpo Uhum. fica Com tranquilo sem o certeza. braço, não fica? Mas o braço não fica tranquilo sem o corpo. Então, é uma necessidade minha individual de estar com todo mundo. Não é que todo mundo precisa de mim, mas eu preciso dos meus irmãos. Então, a gente precisa entender isso. Falando sobre a questão de como é importante estar aqui, por envolver exatamente a adoração, o Senhor disse que, olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou lá. Então, se você for perguntar para uma pessoa quantas vezes você sentiu ou viveu uma experiência assim, pouco mais diferente, foi lá no seu quarto ou foi na igreja? Uhum. Eu não tenho uma pesquisa sobre isso, não tenho dados, mas eu acredito que ela vai dizer, olha, foi na igreja, foi lá naquele círculo de oração, foi num congresso, foi onde tinha outros irmãos. Sim. Sabe? Então, é interessante você pensar que realmente há essa necessidade. Quando você está ali, há resultados. Sim, é interessante, porque aqui não se trabalha individual, aqui é como eu falei, trabalha a união, e você, quando às vezes você está fraco, abatido, aí vem aqui, o irmão ora por você, o irmão ajuda em oração, o irmão te fortalece, quando você não tem mais força para nada, aí vem aqui no culto domingo, numa doutrina, o pastor tem uma palavra direcionada, ou na oração tem uma palavra direcionada para você, então isso é muito importante, é um complemento, né? Complemento de outra coisa. Então, aqui você se fortalece. Aqui você, quando está precisando de alguma coisa, não totalmente no âmbito espiritual, até mesmo em questão financeira, como acontece muito em muitas igrejas, é ajudado, porque aqui é irmão, a gente vê a necessidade do outro, né? Na questão social, que a gente vive isso diariamente, Sim. não é à toa que todo culto de Santa Ceia, a gente tem aquele processo de trazer aquelas coisas, porque a gente está aqui para se ajudar, independente de que âmbito seja espiritual, seja social, a sua vida, você é nosso irmão em Cristo, então agora a gente está junto, a sua caminhada é nossa também, né? Com toda E tudo certeza. isso entra num fenômeno que é muito presente, que é os desigrejados, né? Eles acreditam que a fé ela pode ser exercida individualmente, Sim, né? Eles, com cada certeza. um na sua casa, que não precisa dessa comunhão, né? Eles meio que invalidam essa comunhão que é citada na Bíblia várias vezes do quanto ela é necessária pra gente, né? A questão do corpo, como a Letícia falou, né? Nós somos um corpo, tudo isso daí já é o suficiente, eu acho que para refutar essa ideia dos desigrejados, né? Nós somos o corpo, cada um precisa, a mão, o pé, cada um vai ter a sua utilidade e eles vão funcionar muito melhor se eles estiverem todos juntos, interligados. Acho que... E essa questão dos desigrejados é totalmente, inversamente contrário do que a gente está conversando desde o início, né? Porque sempre que a gente conversou desde o primeiro momento da nossa conversa até agora são evoluções que partem do subjetivo, da necessidade com Deus, para o coletivo, que é a vida em igreja, né? E aí é interessante que esse grupo chamado desigrejados, eles vão contrário tudo que a Bíblia diz, né? É um movimento que ele não é bíblico, ele é antibíblico. Sim. Porque, muito embora existam pessoas que possam estar dentro da igreja e serem individualistas, mas o convite do evangelho, do ambiente local de igreja, é para o coletivo, né? É essa necessidade que está sendo mencionada aqui. E aí, se você for por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós temos o maior exemplo na Bíblia. Jesus sempre priorizou o coletivo em detrimento do individual. Jesus sempre teve essa característica. Veja que em vários momentos Jesus falava, pregava, curava, as pessoas queriam seguir Jesus cegamente, assim, não, vamos seguir você. Não, vá lá para os seus, viva, se desenvolva entre eles, sirva as pessoas. Bom samaritano, passou. Quem é o meu próximo? O próximo é aquele que necessita de mim. Nós conseguimos viver isso em comunidade. E aí você vai ver o apóstolo Paulo, como já foi citado, vários textos, os irmãos reunidos em oração, e aí Deus salvando lá Pedro da prisão, né? Da morte. Sim. Então, sempre a vida em comunidade ela vai ser importante, né? Não desprezando e até complementando, que a nossa ideia é a vida em igreja, a vida em comunidade ser um complemento da nossa vida individual com Deus, a nossa relação de devoção com Deus, tudo isso está entrelaçado, né? Então não tem como você partir do ponto de que eu consigo viver só. Eu tenho vários amigos que vivem hoje essa realidade. Eu não consigo chegar para eles com todos os argumentos possíveis bíblicos e dizer, cara, volta para a igreja, que a igreja precisa de ter você conosco lá, com a gente, reunido, mas não tiro da cabeça dele, porque
me parece que o movimento dos desigrejados, nós não queremos nem aprofundar aqui, porque não é a nossa proposta aprofundar esse tema, talvez em outro momento, Sim. mas a ideia justamente é viver sem uma tutela, sem uma responsabilidade local, né? Porque para estar aqui não é estar de qualquer jeito, eu tenho que exercer uma conduta, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que servir sobretudo. Os títulos e tudo aquilo que eu tenho como periférico, como secundário, né, na minha vida secular, dita secular, né, que algumas pessoas utilizam esse termo, aqui é todo mundo igual. Tem um amigo meu que ele usa assim, ele diz assim, a vida em comunidade todo mundo é farinha do mesmo saco. Eu concordo com ele, que não existe diferenças, existe igualdade com um propósito único que é de servir a Deus. Então, eu não consigo, tratando esse tema de desigrejado, eu tenho muita dificuldade, não porque eu não tenho argumento, mas porque quem já abraçou essa verdade é contrário a tudo isso que nós estamos falando. Né? Então é um desafio muito grande que hoje a gente tem inúmeros desafios e eu acho que o nosso papel é pedir graça a Deus para que Ele venha nos dar direcionamentos corretos, discernimentos corretos para a gente alcançar essas pessoas que estão, né, por algum momento, alguma circunstância distante. Né? Aí queria mencionar outro ponto que é muito importante. Nós sabemos que muitas pessoas elas foram decepcionadas com um pastor, por um irmão de algum departamento, por alguma desavença local, e isso nós não queremos também dizer que isso é correto. A gente até é contrário a esse tipo de ação, né? Pessoas que foram fragilizadas, que sofrem até hoje fora da igreja por uma palavra que alguém disse, né? E tudo isso tem a ver com maturidade. Nós não queremos desprezar esse fato, que é um fato concreto, né? Importante, né? Não queremos invalidar. O que você sentiu é válido, né? Se você se sentiu de alguma forma menosprezado ou foi atacado. Isso, assim, sem ser algo muito... Às vezes é muito da cabeça da pessoa também, né? Vem muito... E não justifica, né? Porque você diz assim, eu tô fora da igreja porque alguém falou uma palavra assim, mas nós estamos na igreja por causa de quem? De Cristo. É por causa de Cristo. É interessante porque, assim, a gente não tá passando a mão na cabeça de quem fez. Não, é errado. Você tem que entender que o que feriu seu irmão não é certo. Mas é interessante essas pessoas entenderem que é Jesus quem as está chamando. Jesus quis estar em comunidade. Ele poderia vir e fazer tudo o que ele fez sem ter ninguém próximo dele, ele não precisava, mas ele foi e chamou 12, e com esses 12 vieram aquelas outras mulheres que iam porque queriam, e o Senhor acolhia todo mundo. Então, por mais que ele cite ali só os 12, Pedro, Tiago, tinha muito mais pessoa que seguia Jesus. Nos evangelhos a gente vai ver várias mulheres que seguiam ele por toda parte e vai dizer que ajudavam financeiramente, elas estavam ali entregando tudo que elas tinham para o Senhor. Então, não sei se alguém nessa situação está nos ouvindo, mas é o Senhor que te chama, assim como ele chamou aqueles 12. É um convite de Jesus pessoalmente para você. Então, se sinta privilegiado, porque é Jesus na sua soberania que está te dizendo, olha, tem uma casa para você. Eu sei que alguém pode ter ferido você, mas a solução para isso, não desista de mim por causa de uma pessoa. Olha só como a gente desiste fácil do Senhor. Pequeno, é muito interessante. É muito pequeno. Eu desisti da minha salvação, da minha comunhão com Jesus, porque alguém me disse uma palavra, tá repreendida essa palavra. É muito importante o que ela tá falando. Eu vou seguir minha vida com Cristo. Sim. Muito interessante o que ela tá falando, porque muitos deles saem da igreja, como ela falou, por causa de uma palavra, de uma atitude de algum irmão. Mas aí que entra uma questão. Você tem que vir, porque vai mostrar serviço, e aqui você vai ter irmãos que vão te ajudar. Mas você não deve permanecer por causa desses irmãos. Você tem que estar aqui por causa de Deus. Você tem que estar aqui porque existe um Deus, e que aqui você vai mostrar serviço, e que aqui se você canta, se você toca, se você prega, se você limpa, fica na portaria, em todo canto você está fazendo para Deus. Então é importante entrar aqui e saber que aqui é um ambiente de comunhão. Pelo menos é para ser um ambiente de comunhão. Mas você não vai sair se por acaso não houver mais esse ambiente de comunhão. Você vai permanecer porque aqui existe alguém, um Deus, né? Por meio dele, para ele são todas aqui, as coisas. Aqui você tem que exercer o seu serviço e a sua adoração. Então não é porque alguém... É difícil, complicado, é um desafio. Mas não é porque alguém, por acaso, faz alguma coisa contra você que você deve sair, ou que você deve ter essa desculpa para não ir para mais nenhuma igreja, né? Eu acho que sim. Um ponto importante também que eu pensei é o quanto essas pessoas elas ficam vulneráveis, né? O quanto elas sozinhas elas ficam vulneráveis.
E isso tanto espiritualmente quanto na saúde mental mesmo, né? Espiritualmente porque nessa comunhão que nós crescemos, né? O que a Letícia sabe, o que o Levi sabe, o que o Eliabe sabe, que soma e que eu, né, posso crescer ainda mais, né? Porque nós não somos autossuficientes. Essa ideia de autossuficiência é muito utópica, né? Não Sim, existe com muito. certeza. E espiritualmente e também na saúde mental mesmo. Puxando mais para o lado da psicologia, nós falamos que os seres humanos eles são biopsico e sociais. Então, tudo isso está interligado. Não tem como tirar o social. Não tem como ficar só com o bio e com o psíquico. Vou cuidar só da minha saúde física e da minha saúde mental aqui. Até usa isso como desculpa. As relações com as pessoas são muito difíceis, me estressa muito, vou ficar sozinha que é melhor. Mas o social ele é extremamente necessário, né, para nós, seres humanos. Nós somos seres sociáveis. E o quanto nós crescemos com isso, o quanto é importante para a gente. Até na questão, entrando, só citando mesmo, que no suicídio, uma das prevenções é você ter esses laços bem estabelecidos, né? O quanto isso é necessário para ter uma saúde mental fortalecida, os laços da família, os amigos ou estar dentro de um grupo. Com certeza. Acho que isso é um ponto importante. A igreja pode fornecer tanto isso, porque são tantas pessoas feridas pelas Sim. próprias famílias que não encontram esse tipo de sentimento em casa. E, poxa vida, a gente está aqui, pode ser um amigo seu ali da juventude, Sim. pode ser uma irmã mais velha ali, né, do conjunto de senhoras que lhe abrace, um obreiro que lhe instrua. Então, aqui tem tanta gente com conhecimentos diferentes que pode nos ajudar. Sim. Então, uma pessoa não deve pagar por todos, não tire uma pessoa por todo mundo, né? Vale a pena tentar de novo. E as relações, elas são em determinado momento da nossa vida, elas são percebidas realmente se você parar para pensar e enxergar a pessoa, né? Eu gosto muito de mencionar isso, que em diversos momentos da minha vida eu presenciei situações de que pessoas se sentiam isoladas e sós dentro do ambiente, né? Porque hoje, se você se sentir só, o conceito de solidão hoje mudou completamente, absurdamente, né? 10 anos atrás, uma pessoa só ela se isolava, fechava o quarto, se escondia dentro de uma sala escura e acabou essa conversa. Hoje não, hoje ela está rodeada de pessoas e se sente só. Sim. E se a gente não tiver o discernimento de Deus, de enxergar essas pessoas e dizer assim, venha, você faz parte desse aprisco também. A gente vai ver várias e várias situações aqui, acolá, a gente vamos ver uma situação de alguém que tirou a sua própria vida, porque realmente a vida passa a não ter sentido para muitas pessoas, né? E nós somos responsáveis no sentido de que nós temos que ter a capacidade e o discernimento de enxergar essas pessoas, né? Enxergar essas pessoas. E isso é Deus que proporciona para a gente. Importante Né? também essas pessoas não se fecharem, né? Não criar barreiras, né? Eu sei que pode ter ocorrido alguma mágoa, algo que tenha ferido, mas que você não se feche por isso, né? Porque Sim. aí acaba que você fala que você está sendo excluído, mas na verdade tem um monte de gente que está ali tentando, mas você está se fechando. E na Né? E prática você é um está se subterfúgio, isolando. né? Na prática é um subterfúgio. A pessoa encontra uma fuga numa situação, né? Muitas vezes, né? Nem sempre é assim, mas muitas vezes é isso mesmo. Mas também assim, muitas vezes as pessoas relevam tanto situações como essa lá fora, releva no seu emprego, releva na sua escola, releve aqui também. Não desista de tudo isso por conta de uma pessoa. Você não desiste do seu emprego porque seu chefe ou seu colega lhe disse alguma coisa. Desiste não, porque você precisa do salário no final do mês. Nós precisamos da igreja também. Então é uma necessidade, não é por mero capricho que nós estamos aqui. É claro, com prazer, com alegria, mas entender que é uma necessidade nossa e a gente não pode largar ela assim, de qualquer maneira, por qualquer coisa. E tudo que a gente tem falado aqui, tudo que a gente botou aqui pra fora foi pra a gente entender, quem tá nos assistindo entender, valorizar esse ambiente. Valorizar. É isso. Esse é o momento que a gente tá falando aqui, claramente valorize aqui esse lugar. Não saia por causa de pessoas, por causa de valorizar esse lugar, né? Que aqui quem opera é Deus, quem faz as coisas é Deus. Então, tudo aqui, se você servir a Ele, é para você. Você não está fazendo para ninguém, nem buscando reconhecimento de alguém. É para Deus. Então, esse lugar é algo
que deve ser o seu complemento na sua vida, né? Mas, claro, né? Se tratando de devoção cristã, devoção de um lado, a igreja do outro. E igreja de um lado, devoção do outro. Nenhuma não pode se separar, né? Tem que estar Ou junto. substituir o outro. Uma não substitui a outra, então é junto, é junto, é junto. Então, eu assim, acho que tudo que foi falar também a gente aprende através sim, da devoção. com Tudo que cada certeza. um falou que aprendeu Com na sua certeza. devoção particular ou em comunhão. Hoje é que a gente está aqui Verdade. compartilhando, né? Cada um É, falando e- seu ponto. Mais um benefício da comunhão. Exatamente. E acredito que assim, quem vive em devoção realmente, como a gente citou aqui, e se aproxima de Deus, vai sentir a necessidade de estar na igreja. Se Verdade. sente a necessidade. Natural isso aí, né? É natural, é algo que vem assim, né? Um puxa o outro e vai e de repente ela está dentro da igreja, ela quer estar ali junto com os seus irmãos, né, em Cristo. Então é algo natural, né? Quem se afasta por essas coisas provavelmente já não foca muito em ter um relacionamento com Deus, né? Não estou generalizando e talvez julgando, mas é algo que puxa a outro, né? É algo que vai e Deus é quem molda o coração. Olha, participe, eu quero você servindo. É porque a gente não serve só aqui. Aqui a gente faz cruzadas, evangelismo e cultos campais. É muita coisa, ajuda. Se você talvez não tem muito jeito para isso, mas a gente ajuda socialmente. Aqui o pastor mesmo faz muitas ações sociais. Pessoas ficam alegres com isso. Então, você, de alguma forma, vai se sentir bem fazendo alguma coisa aqui, né? E assim, a gente falou claramente tudo, né? Tudo. A gente... Quem viu, né? Quem assistiu, quem focou no que a gente estava comentando aqui, claramente foram conselhos e temas muito bons de devoção a Deus. A gente falou sobre o diferencial, a necessidade, a igreja complementa a devoção. Então, para finalizar, né, queria saber aí qual conselho, né, que a gente daria para as pessoas no meio nos dias atuais, né, um conselho para as pessoas, como elas, o que elas poderiam se aprofundar, baseado no nosso nome, no nome do podcast Submerso, em que elas poderiam se aprofundar. Eu vou logo dizer a minha parte, que elas devem se aprofundar em temas cristãos, né, pertinentes à atualidade, né? Cristão, leia a Bíblia e tente entender, né, tente procurar a verdade, se aprofundar mais nisso. Né, isso já é o bastante para você ter uma vida de devoção com Deus, como a gente já citou. E, como eu falei também, ser fiel ao que acredita. Né? Se aprofundar nisso vai te ajudar bastante. Né? E ser submersos nesses assuntos vai ajudar bastante na caminhada. Eu queria saber de vocês, que tipo de conselhos vocês dariam, né, para quem está nos assistindo, a juventude, não a juventude, né, mas o conteúdo, todos em gerais, né, que estão assistindo, no geral que está nos assistindo, que tipo de conselho, né, que vocês dariam? Eu diria, estude a Bíblia. Claramente. Estude de verdade. Não só leia, não tenha, li aqui. Não, estude de verdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, numa questão que eles estavam debatendo entre si, que um dizia que podia comer uma certa coisa, o outro dizia que não podia. Paulo vai dizer, olha, olhe, analise e crie você mesmo sua própria opinião. Ele vai dizer, olha, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. E com tantas ideologias e coisas que surgem no nosso dia a dia, infelizmente, facilmente a gente pode ser levado por um vento de doutrina, como Paulo vai citar. Mas quando nós temos uma opinião bem definida na nossa mente, não é qualquer coisa que nos abala, que mexe com a nossa mente. Então, o que eu posso dizer para você, estude a Bíblia. Pode ter certeza que sua vida vai mudar, porque você vai focar. Estudando a Bíblia, você vai aprender o que é devoção. Estudando a Bíblia, você vai entender a importância da comunhão. Você vai entender tudo que foi dito aqui. Então, sim, estude a Bíblia, porque a melhor coisa que você pode fazer tá lá. Jesus purinho, todinho tá lá. Então, tanta enganação que a gente vê hoje em dia, e lá é a verdade, clara. Sim. Então, estude a Bíblia. Eu acho que assim, um conselho, eu não tive muito tempo para pensar, né, nessa relação do conselho, mas uma coisa que me veio foi
como eu me senti hoje mesmo para a gravação desse podcast, o primeiro episódio, né? O quanto eu me coloquei limites, o quanto eu faço isso o tempo todo, né? A gente faz, né? Coloca limites pra gente. Eu não sou capaz. Mas isso eu não consigo. Consegui naquele dia, mas não vou conseguir fazer isso de novo. A gente coloca limites e cria bloqueios pra gente. Então, assim, uma ferramenta que eu uso e que eu quero passar para você, talvez seja útil, né? É que você questione esses limites que você tem colocado, né? Muitas vezes é algo puramente da sua cabeça mesmo, da nossa cabeça. A ansiedade, ela coloca muito essas ideias Sim. que são tão irreais, na verdade. E claramente Deus nos ajuda nesse lado. Com certeza, Deus nos fortalece, dá coragem. Porque a gente não se sente capaz, ele vai lá, capacita. você é capaz. Deus nos ajuda, a gente pede, ele nos ajuda sim, com certeza. Eu teria, logicamente, né, eu também vou usar as palavras da Letícia, né, e dizer algo que está no meu dia a dia, no meu convívio, né, que a Bíblia ela é fundamental para isso, né, acho que ela nos molda, ela revela de fato quem nós somos, né, as Escrituras elas têm esse poder de revelar quem nós somos de fato. Com a Bíblia não existe fake news, né, a Bíblia existe só verdade, porque hoje nós conhecemos essa verdade, né, e essa verdade de fato ela nos libertou. Então, eu tento hoje seguir duas coisas bem básicas na minha vida. E isso eu não gosto sempre de dizer assim, não quero ser parâmetro para ninguém, porque é uma coisa que é para mim, serve para mim, que é a oração e a leitura da palavra. Eu sempre aprendi das pessoas mais simples, que sempre me ajudaram a entender o Evangelho, sempre elas me deram esse conselho. Ore e nunca deixe de ler a Bíblia. Tem a Bíblia como seu manual de regra e de fé, né? Porque é aqui que a gente aprende a enxergar. O mundo é feito, a nossa leitura do mundo deve ser feita a partir das Escrituras, né? Não tem outra coisa, né? E fazendo um merchan, né, do estudo teológico, eu queria dar esse conselho para vocês também. Estudem teologia. Teologia é bom, faz bem para a alma, faz bem para a nossa compreensão, para o intelecto, né? Esse livro aqui, queria só mencionar sem ser prolixo, né? Foi um livro que assim, me ajudou muito na minha caminhada, logo no início, quando eu estava estudando na universidade, né? Que é o Crer Também Pensar. Nós temos que ter uma fé inteligente, uma fé que é lúcida, não uma fé que é levada por todo e qualquer vento de doutrina, né? E nós aprendemos com o nosso coração contrito com Deus, nosso coração voltado para Deus, e com a mente que está sempre disposta a aprender do Senhor, né? Tanto das Escrituras, fazer leituras do mundo, ler os temas que o mundo nos impõe, as ideologias que o mundo estão dispostas para nós, sempre devem ser lidas a partir das Escrituras, né? Então, acho que é impossível a gente falar de outra coisa senão da Bíblia, que é de onde nós tiramos toda a nossa conduta cristã, né? Com toda certeza. Como a Nath falou, a gente precisa ser lembrado. Apesar de salvos por ela, a gente precisa ser lembrado todos os dias, né? Do que ela nos diz. Sim, então, com certeza. E, claro, né? A gente tá nesse primeiro momento de podcast, nessa primeira vez, né? Todo mundo aqui muito apreensivo. Mas a gente conclui, né? Tem uma tremenda satisfação que a gente conclui esse momento falando de devoção cristã, um momento assim que para mim também foi muito proveitoso, acredito que para todos, né? Foi algo que a gente não falou só da boca para fora, algo a gente pensou, claro, com responsabilidade no que a gente iria falar, né? Pedindo também direção a Deus. E assim, eu queria saber de vocês agora, a última parte, sobre quais as expectativas para os próximos podcasts, né? A gente está aqui para fazer um conteúdo legal para nossa igreja, no canal da nossa igreja, um conteúdo legal, né? Para o nosso ministério. Então, assim, envolvendo os jovens, né? Trazendo temas da atualidade. E possivelmente trazendo pessoas que têm uma carga maior, têm uma trajetória maior na vida cristã e nos ajudando também a entender. Como eu falei lá no início, um dos meus motivos para se fazer era sempre também a ideia de aprender coisas novas, né? Tanto quem está aqui como quem está ali do outro lado. Então, assim, você talvez pode também nos dizer quais as expectativas que você espera para os próximos vídeos, e eu queria saber de vocês quais as expectativas, né? O que vocês esperam que seja, né? Que melhore cada vez mais, né?
Assim, a minha expectativa é realmente o aprendizado, né? Que a gente, que aqui seja um espaço que a gente possa passar por esses assuntos da Bíblia e também por assuntos que nós humanos vivemos na nossa geração mesmo. E que a gente possa aprender junto com as pessoas que estão aqui e também com as pessoas que serão convidadas, né? Sim, com certeza. Seremos convidados brevemente. Isso aí é realmente aprender quem está aqui e aprender também quem está nos escutando, porque eu acho que a ideia do podcast é justamente essa, é ser uma coisa que você consegue ouvir, aprender e absorver enquanto você faz outras coisas. A gente quer ser útil para alguém, para uma pessoa, né, quer que seja, a gente já se sente gratificado por isso. Então, se a gente puder abençoar alguém que esteja fazendo qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo nos escutando, para mim já valeu super a pena. Então a minha expectativa é que seja útil, não só para quem está aqui conversando com certeza, em frente das câmeras, mas para quem está ouvindo, né? Que seja também útil para as pessoas, né? E a minha expectativa é as melhores possíveis, né? Eu sou muito levado na minha vida por uma voz, né? É uma voz, é a voz que me inspira, é a voz de Cristo. Então acho que esse ambiente aqui vai ser um ambiente abençoador e logicamente que é uma via de mão dupla, né? Nós somos até mais abençoados do que abençoamos, porque só em Deus nos dá uma oportunidade como a que nós estamos tendo aqui, de falar, de expor, não só temas vinculados necessariamente à Bíblia, mas temas comuns ao que as pessoas precisam, necessitam, né? Então é das melhores. Quando o Levi começou a conversar com a gente sobre essa questão do podcast, eu fiquei muito assim entusiasmado, né? Até a gente prolongou um pouco o início por conta dessa responsabilidade que a gente deve ter, né? De cuidar, de saber o que falar, de trazer realmente pessoas compromissadas para cá. Nenhuma das pessoas que vão ser convidadas para cá são descompromissadas com quem nós somos compromissados também, né? Então, eu acho que daqui para frente, esse sendo o primeiro, né? E diga-se de passagem, foi muito bom, muito proveitoso a conversa, o papo. Com certeza. Os demais vão ser cada vez mais abençoadores e melhores para quem está nos ouvindo, né? E aí nós vamos ter também a oportunidade de receber feedbacks, aí nós vamos crescer muito com isso, né? Então, se eu pudesse definir uma palavra, eu definiria como felicidade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e tenho certeza que todos vocês estão também. E grato, né? Sim, claramente. Então, estamos encerrando essa participação. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, né? O canal do YouTube da AD Cidade Oeste 2. Se você não é inscrito, que se inscreva. As páginas do Instagram, AD Cidade Oeste 2, AD.Cidade Oeste 2 e Submersos _podcast. Então sigam lá nossas redes sociais, estejam sempre nos acompanhando. Nós estaremos gratos por isso. Graça e paz. Muito obrigado a todos.